A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor para todos, né? Mais uma oportunidade Deus nos concede para poder falar da palavra do Senhor. Acabamos de chegar agora do culto hoje, ali, culto doutrinário, ali na igreja ali, né? E eu senti de Deus de gravar esse vídeo aqui e deixar uma palavra para a tua vida, amém? Quero deixar uma palavra no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 3, versículo 5, diz assim o texto sagrado: e disse, não te chegue para cá, tira o teu sapato de teus pés, porque o lugar em que tu está, a terra é santa, né? Esse texto aqui, não vou demorar, esse texto aqui vai falar sobre um homem chamado Moisés. Moisés, aqui no livro de Êxodo, o povo de Israel ainda estava cativo, estava preso. E Moisés, ele tinha nesse aqui 40 anos de idade. Deus, quando chamou Moisés, a primeira vez que Deus se manifestou na vida de Moisés, Moisés tinha 40 anos. Nesse tempo aqui, Moisés ele tinha fugido do Egito, ele cresceu lá no Egito, foi ensinado na cultura egípcia, a língua egípcias, né? Aprendeu a lutar, foi um homem influente em palavras, mas Deus ainda tinha uma promessa na vida de Moisés. Moisés tinha 40 anos de idade. Uma certa vez, Moisés viu que um egípcio estava batendo num hebreu, né? E Moisés, ele defendeu o hebreu, matou o egípcio e enterrou na areia, sendo que alguém viu Moisés enterrando o egípcio na areia. Um belo dia, dois israelitas estavam brigando e Moisés tentou lá acalmar, separar e falou para ele: por que vocês estão brigando entre vocês? Vocês são irmãos. E os israelitas ali, aqueles homens ali, os hebreus, falaram para Moisés, né, que assim como Moisés matou o egípcio, se Moisés ia matar ele. E Moisés, com medo, porque foi descoberto o que ele fez e que ia ser relatado a Faraó, Moisés fugiu para não morrer, porque Faraó ia matar ele. Ele foi para o deserto, né? A Bíblia fala que Moisés foi para o deserto. E Moisés, a Bíblia fala que no deserto, Moisés ele apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. Moisés ali conheceu Jetro, né? Conheceu as filhas de Jetro. Moisés ali estava cuidando das ovelhas, né? Diz o texto, atrás do deserto. E ali no deserto tinha um monte chamado Horebe, né? E diz a Bíblia que Deus ele vai se manifestar a Moisés através de um anjo. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Deus ele vai se manifestar a Moisés no meio de uma chama de fogo. Ali era o próprio Deus se manifestando a Moisés. Moisés tinha 40 anos, Moisés estava no Monte Horebe, no meio de uma sarça, né? Uma planta, né? Espinhosa. E aquilo chamou a atenção de Moisés. E diz a Bíblia que
no livro de Êxodo, que o próprio Deus, Moisés virando, que ele tentou virar para ver aquilo, né? Aquilo chamou a atenção dele, ele tentou virar e o próprio Deus falou para ele. E vendo o Senhor se virar, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, e ele diz: eis-me aqui. O próprio Deus bradou no meio da sarça e falou: Moisés, e ele: eis-me aqui. E o próprio anjo do Senhor falou para ele: Moisés, não te chegue para cá. Tira o teu sapato, algumas traduções diz sandália, dos teus pés, porque o lugar em que tu está, a terra é santa. Irmão, nós sabemos que a casa de Deus é um lugar consagrado a Deus. A casa de Deus, o tabernáculo, o templo, né? É um lugar que nós vamos ali para cultuar Deus, para buscar Deus, né? E sendo que Deus aqui, Moisés estava num lugar chamado Monte Horebe. Deus se manifestou ali quando ele tinha 40 anos. E Deus priorizou ali de Moisés a sandália. Deus falou: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu está, a terra é santa. Deus, ele vai se manifestar na vida de Moisés quando Moisés tinha 40 anos de idade. Quando Deus quer se manifestar, não tem idade não, querido. Quando Deus quer te chamar, não tem idade não. Deus, quando chamou Moisés, Moisés tinha 40 anos de idade. Moisés tinha 40 anos de idade. Deus se manifestou ele como Deus dos patriarcas. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus vai manifestar Moisés ali, irmão, quando Moisés tinha 40 anos de idade. Mas o que me chama a atenção nessa história, né? Quando Deus se manifesta a Moisés, é porque Deus está falando: Moisés, ó, eu vi, tô vendo a aflição do meu povo. O povo está clamando. Deus, ele tá, enquanto o povo está lá sofrendo, mas o povo está clamando, irmão. Esse é o objetivo. Deus, ele sempre respondeu. Todas as vezes que o povo clamava, Deus levantava alguém para libertar o povo. E é assim nos dias de hoje. Se você precisa de Jesus, se você precisa que Deus faça alguma coisa pela tua vida, clame a Ele, porque Deus, ele está pronto para te ouvir. Deus está pronto para responder a tua oração. Mas o que me chama a atenção nessa história, que Moisés nasceu aonde? Moisés foi criado no Egito, aprendeu a língua egípcia, aprendeu, né, todas as culturas ali do Egito. A roupa que Moisés estava usando, né, roupas egípcias, ele usava. E quando Moisés sai do Egito e vai para o deserto de Midian, vai para o deserto, depois ali atrás do deserto, ele cuidando das ovelhas, ele vai para o Monte Horebe. Moisés ainda trazia algumas coisas do Egito contigo. E a primeira coisa que Deus vai priorizar, primeira coisa que o Deus vai priorizar na vida de Moisés é as sandálias. Deus poderia priorizar muitas coisas, mas Deus prioriza o quê? A sandália que Moisés estava usando. Deus vai falar: Moisés, Deus vai se manifestar ali no meio de uma planta. Segundo alguns diz que era uma planta espinhosa. E essa planta raramente ela dá no deserto. E Moisés se ficou impressionado, irmão. Queria ver aquela planta. Queria ver como é que pode, irmão. Eu ficaria impressionado. Imagina você ver um sobrenatural de Deus acontecendo.
Imagine você vendo um paralítico andar. Imagine você vendo um cego enxergar. Imagine você, irmão, Deus mostrando sinais para você. Como é que você fica? Aquilo ali foi uma coisa que Moisés ficou admirado. Eu ficaria admirado, uma planta pegar fogo, mas era o próprio anjo do Senhor se manifestando naquela planta ali para falar com Moisés. Irmão, que nós não venha querer ser mestre. Diz a Bíblia que nós não venha querendo ser entendido, querendo saber de tudo. Quando Deus quer se manifestar, Deus se manifesta do jeito que Ele quer. Deus, para falar com Balaão, quem Deus usou? Deus não usou profeta. Deus não usou reis. Deus não usou, irmão, Deus, para falar com Balaão, Deus usou uma mula para repreender o profeta, porque estava sem a direção de Deus. E aqui, para Deus falar com Moisés, Deus vai se manifestar através de um anjo. O anjo do Senhor se manifesta naquela planta ali, irmão. Aquela planta pegou fogo e não se consumia. A Bíblia fala que o fogo não se apagava. E Moisés ficou admirado, querendo ver. Chegando perto, Deus falou: Moisés, não se chegue para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu está até é santa. Moisés estava no monte, mas Deus falou que era santo aquele lugar. Se Deus falou que era santo, é santo. E Deus vai priorizar a sandália que Moisés estava usando. Agora eu te pergunto, por que Deus estava priorizando aquela sandália? Deus poderia priorizar a roupa dele de um pastor. Deus poderia priorizar muita coisa, mas as mínimas coisas Deus prioriza. Deus, quando abriu o mar vermelho, Deus usou foi um cajado. Deus, quando abriu o Jordão através de Eliseu, através de Elias, Deus usou, sabe o que? Deus usou uma capa. Paulo, os enfermos eram curados através de um lenço. A mulher do fluxo de sangue, ela somente falou: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. Agora, a sandália de Moisés, Deus está priorizando, uma sandália. Uma sandália. Deus está falando: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Irmão, eu vou falar o que Deus está mandando. Às vezes tem coisa na tua vida que Deus está falando: eu quero tirar isso da tua vida. Tem coisa na tua vida que às vezes não está agradando a Deus. Para você acha que tá bom. Para você acha que tá bom, mas para Deus não está. As mínimas coisas, irmão, podem nos tirar do céu. Sandália, Deus priorizou. O que a sandália quer dizer? O que Deus está falando para Moisés? Você sabe o que Deus está falando para Moisés? Tire a sandália. Porque aonde você está, Moisés, o lugar é santo. Deus está falando para Moisés: Moisés, eu não quero nada do Egito na minha presença. Vou repetir, Deus está falando para Moisés: Moisés, eu não quero nada do Egito na minha presença. Aonde a sandália de Moisés foi feita? Lá no Egito, lá no palácio. Ele saiu do palácio, mas trouxe a sandália que foi feita lá no palácio para ficar diante da presença de Deus. Deus está falando: eu não quero essa sandália do Egito na minha presença. Irmão, eu vou falar. Sabe o que Deus está falando para você? Jesus só quer o meu coração. Nada disso. Deus não é açougueiro. Jesus não é açougueiro. Jesus quer você completo. Ei, evangelho, irmão, é mudança de vida. Evangelho é libertação. Não tem nada disso que Deus só quer o coração. Nada disso. Deus, irmão, quer você completo, corpo, alma e espírito. Não tem esse negócio,
venha como está. Deus quer você desse jeito, nada disso. Jesus falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a sua cruz e siga-me. Jesus faz a obra. Jesus que faz a obra na vida do homem e na vida da mulher. Mas quando você vem até Ele, Jesus te aceita do teu jeito. Mas a palavra de Deus é que te liberta. Você pode vir até Ele, mas é Ele que te liberta. Não tem esse negócio de vir para Jesus. Deus não me quer desse jeito. É desse jeito que Deus me quer, querido. Não é desse jeito. Deus falou para Moisés: tira a sandália dos teus pés. Sabe por quê? Porque tem coisa do Egito que Deus não se agrada. Evangelho, querido, é libertação. Não tem isso não. Quando vem para Jesus, Jesus transforma a tua vida. Não é de qualquer maneira não, que eu tenho que estar na presença de Deus, não. Quando Deus fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, Deus está falando: ó, eu não quero nada do Egito na minha presença. Primeiro, para mim fazer morada dentro de você, eu tenho que trabalhar dentro do teu coração. Eu tenho que trabalhar dentro da tua vida. Tá entendendo o que Deus está falando contigo? Tá entendendo o que Deus está falando contigo, querido? Fica com essa palavra, tá bom? Foi a palavra que Deus colocou no meu coração para você. Eu quero orar pela tua vida, tá bom? Se você que vai ouvir esse vídeo, que Deus te abençoe. Deus abençoe, irmão. Que Deus venha te fortalecer na presença dele. Eu vou orar, tá bom? Que Deus te abençoe. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Meu Deus, Senhor, meu Pai querido, eu te entrego, meu Pai, essa vida nas tuas mãos. Senhor, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, venha ter misericórdia. Senhor, meu Pai, o Senhor Deus, meu Pai da glória, o Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, o Senhor é o princípio, o Senhor é o fim, meu Pai. Senhor, o Senhor tem controle de tudo. Senhor, toma essa vida nas tuas mãos, meu Pai. Senhor, toma essa casa, essa família, meu Pai, que o Senhor venha fazer morada. Senhor, que a tua presença venha ser notória dentro dessa lar, dessa família, meu Pai. Abençoa cada um, meu Pai, que vai ouvir esse vídeo. Senhor, cobre com o teu sangue essa vida, meu Pai. Oh, Senhor, que a tua presença venha ser notória nesse lar. Abençoa cada um, Senhor. Seja, meu Pai, com esse homem, com essa mulher, com essa família. Meu Pai, eu creio, meu Pai. Família é projeto do Senhor, meu Pai. Toma nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Fica com essa palavra, em nome de Jesus.